Boa noite, professora, tudo bem? Hoje a gente vai estar apresentando um podcast aqui sobre os agentes biológicos da soja, né? E hoje eu vou estar fazendo algumas perguntas para o Lucas primeiro. Vou começar aqui com ele. Boa noite, dá uma Boa noite, professora. Eu sou o Lucas aqui com o Fernando. Eu acabei nem me apresentando, acho que a senhora não me conhece, é o Pedro Casale. Então, vamos começar com a primeira pergunta para você, tá? Qual que é a principal ameaça da produtividade na soja no Brasil, Lucas? Então, como todo mundo sabe, a soja é uma das culturas mais importantes do país, só que enfrenta sérios problemas com as pragas agrícolas. E entre as principais pragas estão as lagartas, como percevejos que atacam os grãos, a lagarta da soja, a mosca branca que enfraquece a planta. Esses insetos eles vão reduzir a qualidade e a quantidade dos grãos, gerando enormes prejuízos para os produtores. Usando o gancho dessa pergunta, agora eu pergunto para o Fernando aqui. Por que o controle químico usado em excesso pode ser um problema? Então, Lucas, respondendo agora a sua pergunta, o uso do controle químico ele é bastante eficiente, ele é bem rápido e funciona bem. Porém, se você usar em excesso, ele pode causar alguns danos na sua cultura, na sua plantação. Pode causar, por exemplo, a contaminação no seu solo, no seu alimento, na sua água. E, às vezes, com o uso excessivo do químico, as pragas eles geram uma certa resistência, então acaba não funcionando. Você joga um inseticida ali para combater tal praga, porém ele não vai morrer, ele criou uma resistência ali e não vai funcionar. O terceiro problema que pode acabar acontecendo com o uso excessivo dos químicos na sua plantação é que ele pode acabar matando os inimigos naturais que combatem ali as pragas da soja e desequilibrando o ecossistema ali na sua plantação. Então, quando você for usar, tem que ter bastante certeza e calcular tudo certinho para não dar erro. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o Casale. Casale, o que é controle biológico? É nada mais do que uma maneira mais sustentável de controlar as pragas, entendeu? Fernando, como que faz isso, né? Em vez de usar veneno, a gente acaba utilizando micro-organismos vivos, insetos predadores, parasitóides, que atacam a praga, né, Fernando? Vou dar um exemplo para você agora, né? Um exemplo que a gente usa muito. Existe lagartas, né? Fungos que matam as lagartas e também as vespinhas, né? Que colocam ovos dentro dos ovos dos percevejos, né? E isso mantém o equilíbrio do meio ambiente sem prejudicar o meio ambiente, Fernando. Vou fazer mais uma pergunta para você, Luquinhas. Me fala um exemplo de praga da soja que é controlada biologicamente. A lagarta da soja é um ótimo exemplo. Ela causa muita desfolha na lavoura, mas ela pode ser controlada por parasitóides, ela pode ser controlada por fungos e até por vírus. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem registros de quase 90% de pragas eliminadas só com esse controle biológico. Mas uma pergunta importante para a gente ter do trabalho é quem ajuda no controle natural dos percevejos na soja? Então, Lucas, alguns tipos de percevejos, eles são combatidos por um tipo específico de vespinha. Então, Lucas, como que ela faz isso? Ela vai colocar os seus próprios ovos dentro dos ovos dos percevejos, impedindo com que os ovos dos percevejos se desenvolvam e proliferem na lavoura. E tem vários estudos que mostram essa eficácia de que quando colocam essas vespinhas nas lavouras, tem uma queda significativa na quantidade dos percevejos. Então é um bom tipo de controle biológico para ser usado. Vou fazer então agora mais uma pergunta aí para o Pedro. Ô Pedro, fala pra gente quais insetos que a gente pode usar ali para combater as moscas brancas. As moscas brancas, Fernando? Bom, Fernando, respondendo a sua pergunta, a mosca branca é um inseto muito complicado, né? Mas felizmente hoje a gente tem vários inimigos naturais dele. Eu vou dar alguns exemplos para você. Fernando, entre eles, né, dando alguns exemplos, tem as joaninhas, né, alguns tipos de joaninhas, e também os crisopídeos. Fernando, esses insetos se alimentam dos ovos e das ninfas da mosca, né? Assim ajudando a diminuir sua população de uma forma natural, entendeu? Essa pergunta aqui eu quis fazer ela especificamente para você, por isso eu até anotei ela aqui. O que os estudos mostram sobre o uso de bacilos turginienses
em lagartas de gênero Spodopteras. Então, esse bacillus que você falou, ele é usado como um bioinseticida. E ele é muito eficaz contra essas lagartas do gênero Spodoptera. E um estudo lá no Pará mostrou que usar esses bacilos não só diminuíram a desfolhada que estava tendo na soja por causa desse tipo de lagarta, mas também aumentou bastante a produtividade da soja em relação a uma cultura que foi usada só agentes químicos. Então, além de ser mais sustentável, ela traz também o retorno econômico, que é o que a gente mais prioriza no fim das contas. E agora, uma das perguntas que as pessoas mais têm dúvidas quando a gente fala de controle biológico e tal, é se eles substituem realmente os agentes químicos. Então, Lucas, a gente não deve substituir o controle químico pelo controle o controle biológico, porque é indicado a gente fazer o manejo integrado de pragas. O que é, então, o manejo integrado de pragas, como eu citei? Você vai ter que, no manejo integrado de pragas, você monitora a sua lavoura, você vai escolher bem a época que você vai fazer o plantio, você vai selecionar também sementes boas, né, com boa genética, e se necessário, você faz o uso de químicos para combater algumas pragas que ali aparecer, né? Resumindo, para ter uma boa lavoura, uma cultura de qualidade, você precisa achar o equilíbrio entre os dois, entre o controle biológico e o controle químico. Nunca usar em excesso um ou outro, senão